E ainda nas surpresas que envolvem esse momento político do Rio de Janeiro, a Edilene Lopes está de volta para falar exatamente sobre isso. Tem um nome conhecido dos moradores do estado que quer ocupar esse mandato tampão até o fim do ano, né, Edilene? Tem sim, sempre tem, né, Uhum. Márcio? E se a gente for pensar no que acontece no Brasil, em específico no Rio de Janeiro nesse momento, é digno de qualquer roteiro de streaming ou supera, né? Haja criatividade para uma história com tantas reviravoltas como é o caso do Rio de Janeiro. Wilson Witzel, que foi governador do estado, sofreu um impeachment em 2021, inclusive ficou 5 anos sem direitos políticos, isso permanece, os direitos devem ser retomados apenas no mês que vem, é pré-candidato ao governo do estado, está afiliado ao Democracia Cristã e ele defende a realização de eleições diretas de imediato, ou seja, 6 meses antes das eleições que já estão programadas no Brasil, para escolher um novo governador para o Rio de Janeiro. O nome dele, claro, seria uma das possibilidades. As defesas de Witzel são as seguintes: ou uma eleição direta com a população votando, como as eleições que ocorrem formalmente e normalmente no Brasil, ou uma eleição indireta de acordo com as regras que acabam de ser aprovadas pela maioria do Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos um encaminhamento para essa decisão, que é a eleição indireta, quando a Assembleia Legislativa decide, só que a defesa que ele faz é que o voto seja secreto. Por quê? Eu conversei com o Witzel e, segundo ele, há uma coação na Assembleia Legislativa. E se o voto for aberto, certamente o resultado é um resultado previsível da maioria, que seria, por exemplo, a confirmação da eleição de Douglas Ruas, do PL, que é pré-candidato também ao governo do estado, é o pré-candidato de Flávio Bolsonaro, e que, se for eleito presidente da Assembleia Legislativa, porque está com o presidente interino, porque dissemos aqui, o presidente da casa foi cassado, se ele for eleito indiretamente e ficar nesse mandato tampão, ele tem uma vantagem em relação aos seus adversários, como o Wilson Witzel e o próprio Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, porque ele seria um candidato à reeleição e faria isso com a máquina na mão. E é por esse motivo que o PSD pede ao Supremo Tribunal Federal que realize eleições diretas, aí o Paes vai tentar arrumar algum nome aliado que possa concorrer e, claro, Witzel e todos que estiverem em condições de concorrer vão tentar para pegar esses 6 meses antes da eleição com a máquina na mão. E por que o Rio está nessa situação? Porque o governador Cláudio Castro saiu do mandato para não ser cassado nele, já que estava às vésperas de um julgamento. O estado já não tinha vice-governador, porque saiu no ano passado para ir para o Tribunal de Contas. O segundo na linha sucessória, que é o presidente da Assembleia, tinha sido cassado. E hoje o estado do Rio, como nós sabemos, é governado pelo terceiro da linha sucessória, que é o presidente do Tribunal de Justiça do estado. Ou seja, uma confusão danada, com a possibilidade de uma eleição 6 meses antes da eleição formal já prevista. Márcio. Como você falou, é um roteiro digno de filme de terror. Obrigado, Edilene Lopes. Boa noite, Edilene. Boa noite, seus ouvintes da CNN Brasília. E nós estamos assistindo mais uma vez uma lamentável postura do atual governo do estado do Rio de Janeiro, cujo governador foi cassado por corrupção no processo eleitoral e manipulando novamente a Assembleia Legislativa com o voto aberto, e esse é o grande risco. Os deputados são coagidos a votar no candidato do governo. Claramente, mais uma vez, em afronta ao processo democrático, esse grupo quer se manter no poder a qualquer custo. Por isso, nós somos a favor da eleição direta. E, se for indireta, que o voto seja secreto para preservar a liberdade do deputado escolher alguém que efetivamente ele acredite que possa conduzir o Estado até o final do ano. Boa noite, muito obrigado.